respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em mim. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque o Senhor nos dá a honra de estarmos aqui para ministrarmos, para adorarmos o teu santo nome, Pai. É para ti, Senhor, que estamos aqui nessa manhã. É a ti, Senhor, a quem glorificamos nessa manhã. Que o Senhor agora, Pai, fale conosco. Pai, fale ao meu coração, aos nossos corações, que a Tua palavra, Deus, venha a ser avivada em nossos corações,
que saiamos daqui, Pai, ainda mais cheios da Tua santa presença, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, queridos, gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias. Em 1 João, capítulo 4. Primeira João capítulo 4, versículo 20. O texto, a palavra do Senhor diz o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vou ler de novo. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Os irmãos podem sentar. Queridos, hoje é o dia de nós celebrarmos o Natal. Jesus, ele nasceu, e nasceu com a grande missão, com a grande obra, nos salvar. Jesus, ele foi enviado por Deus num ato de grande amor a nós, e o que Deus fez foi pregar o seu Filho na cruz, para que nós tivéssemos salvação. E nesse dia nós comemoramos esse nascimento, porque é a grande promessa de Deus. Agora, o que é interessante é que Deus deu a Jesus, por causa do que ele fez, um nome que está acima de todo nome. E por que isso? Porque Jesus, ele amou a Deus através do amor a nós. O amor de Jesus a Deus, ele foi provado pelo amor que ele teve a nós. Isso é tão forte que ele morreu na cruz, ele deu a sua vida na cruz para nos salvar. E é por isso que João diz: se eu afirmar que eu amo a Deus, mas odiar meu irmão, eu sou um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então Jesus demonstrou um grande amor a Deus quando ele, na cruz, ele entregou a sua vida por cada um de nós. Em 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Então a nossa ação é dar a vida pelos nossos irmãos. Então o tema da mensagem dessa manhã é que Deus, ele é amado no próximo. Vamos dizer isso? Deus é amado no próximo. E onde é que a gente encontra outras evidências disso? Em Mateus, capítulo 25, de 35 a 40, diz o seguinte: Jesus falou: pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso
e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Ou seja, Deus, ele é amado no nosso irmão. A intensidade que a gente demonstra o amor para com o nosso irmão é a intensidade do nosso amor a Deus. É por isso que não pode existir amor a Deus se não existe amor ao irmão. É por isso que não pode existir igreja sem uma congregação, sem o congregar, sem a oportunidade de você ter um irmão para quem você possa amar, demonstrar amor. É por isso que não pode, um crente, ele não pode viver isolado, sem vizinhos, sem pessoas ao redor, porque ele não terá qualquer oportunidade de demonstrar amor se não for através da vida do outro, se não for através da demonstração de vida ao outro. Em Jeremias 22:16 está escrito: ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Ou seja, conhecer a Deus, experimentar a Deus, amar a Deus, significa ter uma relação, ter uma demonstração de amor para com o seu irmão. Em Efésios 3, do 16 ao 19, diz o seguinte: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Oro para que vocês, vamos dizer juntos, arraigados e alicerçados em amor. Vamos dizer de novo? Arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Queridos, a gente só pode ser cheio da presença de Deus se nós estivermos arraigados e alicerçados em amor, se nós estivermos em unidade, se nós estivermos em uma relação de mutualidade, em uma relação de troca com o irmão. Deus, ele é amado no meu irmão. Deus, ele só pode ser amado através da sua relação com o seu irmão. Então, queridos, é importante entender que a forma que Deus tem, e que as pessoas também têm, de verificarem se a gente de fato ama a Deus, é através da maneira que a gente ama ao nosso irmão, é através da forma que a gente ama o nosso próximo. Por isso o tema da mensagem é: Deus é amado no próximo. Deus, ele é amado na forma como que você se relaciona com o outro. Em outras palavras, você depende do outro para amar a Deus. Você depende das pessoas para amar a Deus, porque sem pessoas é impossível amar a Deus. Sem pessoas, sem essa relação com pessoas, não podemos amar a Deus. Não podemos. Não há como amar a Deus se não for através do outro. Na quarta-feira passada, eu preguei aqui sobre o poder da unidade. E unidade, ela tem origem na palavra unitas, e designa a qualidade do que é único e indivisível. O sonho de Deus para a igreja é que nós sejamos como se fôssemos um só. Um só. Uma mesma forma de pensar, um mesmo agir, uma mesma atitude. É o que diz aqui em Filipenses 2, de 2 a 3. Completem a minha alegria tendo o quê? O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. É fácil isso, irmãos?
É fácil isso? Então é fácil amar a Deus? Não. Talvez se eu perguntasse aqui, quantos aqui amam a Deus? Aí todo mundo, né? Mas Deus, ele é amado no próximo. E Deus só pode ser amado no próximo. Então ele diz, ó, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Somente uma atitude interior de humildade e você tratar o seu irmão com toda a honra, ou o seu próximo com honra, como se ele fosse a Jesus, ou o Senhor, da mesma maneira que Jesus tratou a nós, é que nós demonstramos que nós amamos a Deus. A Bíblia diz que o mundo conhecerá que somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Nós só temos como demonstrar o amor de Cristo para com as pessoas se a nossa relação, se a nossa família, se a nossa casa, se o nosso viver, se a nossa relação com nossos vizinhos, com o próximo, estiver evidenciada no amor. É na unidade que a gente demonstra amor. É na divisão que a gente demonstra que a gente não ama a Deus. É na unidade que a gente ama a Deus. E aí a gente viu, com relação ao poder da unidade, que a unidade ela atrai a bênção de Deus, ou seja, se não há uma inter-relação de amor, ela atrai a bênção de Deus. Está aí, Salmo 133, de 1 a 3, depois vocês podem ver a pregação de quarta-feira no YouTube, ou anotar o texto e depois ler em casa. Isso aí foi pregado na quarta-feira. A unidade atrai a glória de Deus, a unidade atrai a presença. Sem unidade, sem relação uns com os outros, nós não temos como ter a presença de Deus. A unidade, ela revela Cristo. Aí está o texto que diz que é através do nosso amor um para com o outro, é que a gente demonstra que a gente é discípulo de Cristo. E a unidade, ela produz crescimento. Não apareceu o texto aí, mas veja aí qual é o texto que está embaixo. Nesse slide. Tem um texto aí embaixo, não tem? Não tem não? Eu esqueci, depois então eu passo a referência para os irmãos. Certo? Então vamos lá. Ah, está aqui, ó. Efésios 4, de 13 a 15. Faltou um clique no meu controlezinho. Então, como é que Deus ele pode ser amado no meu próximo, né? Aqui a gente vai agora estudar a nossa relação. Como é que eu posso amar a Deus? Irmãos, de fato, Deus decidiu ser amado no próximo. Ele escolheu ser amado no próximo. Ele escolheu nessa relação. E como é que a gente pode amar a Deus, né? Como é que Deus é amado no próximo? Primeiro, nós temos que nos relacionar com o próximo. E o pilar de todos os textos com relação ao relacionamento com o próximo é esse mandamento recíproco que é de nós devemos amar uns aos outros, né? Um novo mandamento lhes dou: amem-se, vamos dizer juntos? Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Queridos, o amor, ele é o pilar da relação. Sem amor, não tem como amar a Deus. E ele diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Portanto, um segundo mandamento, né, recíproco, é aceitar. A palavra aceitar aqui, no grego, é a palavra grega proslambano, que significa acolher. Em outras palavras, é aquecer na sua existência. Fiquem atentos, queridos. Por favor, fiquem atentos. O Espírito Santo está falando nessa manhã.
E é necessário que a gente fique bem atento para não perder nenhuma palavra. Nenhuma palavra. A palavra de Deus diz que nós só podemos amá-lo se nós amarmos ao nosso próximo. E o que o texto está dizendo é que nós devemos aceitar uns aos outros da mesma forma como Cristo aceitou. E aceitar é acolher o nosso irmão na nossa existência. Prestem bem atenção a isso. É você receber, olhar para o próximo de coração. É aquecer ele na sua existência, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O acolhimento ao próximo, ele está diretamente relacionado a você aquecer, a você criar com o seu irmão uma relação. E é assim que Deus ele é amado. Um outro mandamento é saudar. Nós precisamos procurar sair da nossa zona de conforto e buscar saudar os irmãos. E é importante a gente entender o que é saudar. Saudar uns aos outros é o reconhecimento externo e visível da vida de união com Cristo. Prestem bem atenção. Que mutuamente compartilhamos e do amor fraternal que devemos ter uns para com os outros. Saudar os irmãos não é só dizer, oi, tudo bem? Não. Não é só fazer isso. Saudar o irmão é você ter um reconhecimento externo e visível da vida de união com Cristo que você tem com Ele. Então, na verdade, não é só você dizer um oi e tchau. É você saudar o irmão como se fosse o primeiro encontro, como se fosse um motivo de grande honra você encontrar com Ele. Se a gente não fizer isso, estaremos amando a Deus, gente? Não. Não tem como amar a Deus se a gente não ama o nosso irmão. Em 1 Coríntios 12, de 24 a 25, está escrito: enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra, preste atenção nisso, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Queridos, vocês não devem tratar melhor o pastor, porque o pastor, ele é um líder na igreja. O tratamento que deve ser dado a um líder é o mesmo que deve ser dado a qualquer outro irmão. O que a Bíblia está dizendo é que nós não devemos ser parciais no nosso cuidado. É que nós devemos ser imparciais. Então você não deve tratar um irmão da mesma maneira que você trata o outro irmão. E você ter igual cuidado um com o outro é mostrar semelhante e imparcial interesse pelo bem-estar e pelo ministério de cada membro, reconhecendo e aceitando plenamente a posição e a função que esse membro recebeu de Deus para ministrar de maneira útil ao corpo. A gente não pode tratar uma pessoa só porque ela é do ministério de louvor de uma maneira diferenciada àquele que tem um papel de oração, ou aquele que tem um papel de evangelização, ou aquele que tem um papel da administração, ou de fazer a segurança, ou de aconselhar. Não. Queridos, a maneira que a gente tem de amar a Deus é tratar da mesma forma do servente ao presidente, com a mesma honra, como se todos fossem presidentes. Como diz o texto, né? Considerai o outro superior a você mesmo. Se assim está o seu coração, e se o seu coração age dessa forma,
pode ter certeza que Deus está vendo o amor que você está tendo para Ele, porque você está tendo uma relação que ela é indiferente ou é desprovida de qualquer interesse. Uma outra maneira da gente mostrar que a gente de fato ama a Deus é nos sujeitarmos uns aos outros. Olha, e isso é condição para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Olha o que diz o texto de Efésios 5, 18 a 21. Não se embriaguem com vinho, com as distrações desse mundo, com as coisas que o mundo traz que não prestam, né? Que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é um, né? Olha só que interessante. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque aqui também está apesar de não estar grifado aí, aqui está um outro mandamento recíproco, que depende do outro. É falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. E isso significa instruir o irmão, falar entre si com salmos, com hinos, com cânticos, significa algumas vezes exortar o irmão. E aqui a gente tem que tomar cuidado com a palavra exortar. A exortação, ela deve ser feita com amor. Com amor. Com tranquilidade. Sem estarmos ferindo o irmão. Também nós devemos, além de exortar, podemos advertir os irmãos, a fim de nós nos unirmos a eles em expressão de louvor e adoração a Deus. Queridos, quando nós falamos entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, e a gente quer ver o bem do irmão, quer ver o irmão caminhando bem, é para adoração ao Senhor. Agora tem um outro lado da história. Se você não ouve a exortação, se você não ouve o chamar a sua atenção, você também não está amando a Deus. Se a pessoa fala com você algo, pede para você fazer algo para andar na presença de Deus, e você não faz, você não está demonstrando também amor a Deus. É preciso sermos obedientes, mesmo que aquilo nos incomode, mas é preciso obedecer para poder a gente amar a Deus, mesmo que aquilo pareça até uma grosseria ou um absurdo. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a se calar, a estar no nosso lugar, e nisso também nós demonstramos amor a Deus, porque é na diferença que a gente cresce, é na adversidade, é naquilo que nos contraria que a gente cresce. A gente não tem que estar preocupado só em ser o agente da exortação, mas também ser o agente do amor, em ouvir e se calar na hora certa. Então nós temos que aprender a caminhar em Cristo de maneira obediente, porque senão isso não é amor. Amar uns aos outros é aceitar as diferenças. Vejam, o relacionar com Deus, ele não é vertical. Ele é horizontal. Porque você só demonstra que você ama a Deus se você ama seu irmão. O amor a Deus está diretamente relacionado ao amor que você tem ao seu irmão. E aí o texto continua: cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Querido, se um irmão fala algo com você e você não ouve, você não está amando a Deus. Nós precisamos nos sujeitar na relação uns aos outros.
Nós precisamos considerar o outro superior a nós e assumir a posição de que somos inferiores. Sem isso, não tem como amar a Deus. Sujeitar-se significa que cada um de nós deve considerar submisso à autoridade dos irmãos. Então, cada irmão aqui na igreja, ele tem autoridade sobre você. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo que nós devemos nos sujeitar a ele. Então, se ele é seu irmão em Cristo e ele fala algo para você e ele exorta você, você precisa se sujeitar. Senão você não está demonstrando amor a Deus. Você não está amando ao Senhor. Não há amor nisso. Então, para amar, dói. A gente precisa o quê? Se submeter. Amém? Amém, queridos? Amém. Vamos nos submeter aos irmãos. A gente pensa, eu só vou me submeter aos líderes. Não. Se o irmão traz uma palavra que é bênção para a nossa vida, nós precisamos nos submeter. Senão não há amor, não há presença de Deus, não há Espírito de Deus, não há unidade, não pode haver bênção de Deus para a sua vida, só haverá maldição. A bênção de Deus estará sobre sua vida diante da sua capacidade de amar o irmão e se submeter a ele. Eu não estou falando à liderança não, estou falando ao irmão. É para doer? É. Dói, mas ó. Então cada um de nós deve considerar submisso à autoridade dos irmãos, cooperando com as instruções e desejos e pedidos dele. Se o irmão pediu alguma coisa para a gente tem que obedecer. Tem que cooperar. Outro princípio. Efésios 4, de 1 a 3 diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Agora olha que interessante, ó. Sejam, preste atenção. Queridos, preste atenção, Satanás quer roubar essa palavra de você. Preste atenção. Fiquem atentos. É assim mesmo, quando a vitória ela tem que ser grande, haverá muita guerra. Então fiquem atentos. É na humildade, é na docilidade, é na generosidade, é no amor que a gente ama a Deus. É no amor. Olha que interessante, ó. Preste atenção à palavra. Sejam completamente humildes e dóceis. Né? A nossa carne muitas vezes quer se levantar. Né? Não, vamos adorar o Senhor. Vamos engrandecer o nome dEle. E olha o que diz, dóceis e sejam o quê? Pacientes. Paciência, irmão. E o que é que a gente faz? Olha o que ele diz, suportando uns aos outros. De que maneira? Com amor. Suportar uns aos outros é com amor. Né? Temos que amar todos, sem distinção. Tem pessoas que incomodam a gente, não é? Mas o que é que a Bíblia está chamando ali, ó? Olha o texto. Sejam completamente humildes e o quê? Dóceis. Ô irmão, eu gosto quando Deus ele traz a palavra assim e bota para a gente praticar na mesma hora. Né? Praticar na mesma hora. Na mesma hora. Aí é que você está mostrando se você está amando ou não a Deus. Ó. Suportando uns aos outros de que maneira? Em amor. Façam todo o esforço. Para quê? Para conservar a unidade. Porque é na unidade que é o quê? Presença de Deus.
Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então o que Deus quer é que nós vivamos de uma maneira digna da vocação de filho que você recebeu, da vocação do chamado que você recebeu. Vivendo de que maneira? Sendo humilde, sendo dócil, sendo paciente, suportando uns aos outros de que maneira? Com amor. Façam todo o esforço, né? Tem que se esforçar, irmão. A carne, ela fica militando contra o espírito. Mas tem que fazer o que? Se esforçar. Porque é nisso que a gente demonstra o que? Amor a Deus. Conservar a unidade. E aí, quando a gente demonstra amor a Deus, pode o mundo pipocar. Você está o quê? Cheio da presença de Deus. Amém? Cheio da presença. Por quê? Porque é Deus transparecendo de você. Se encher do Espírito é relacionar com o irmão. Se encher do Espírito é na adversidade dizer: Deus, tu tens o controle. E descansar no Senhor, entender que é Ele quem faz e quem realiza tudo. Amém? Segundo, protegendo o próximo do pecado. O primeiro foi relacionando-se com o próximo. Segundo, nós devemos proteger o próximo do pecado. Em Gálatas 5, 25 e 26 diz: se vivemos pelo Espírito, e eu acho que todo mundo aqui deve estar vivendo pelo Espírito, né? Creio eu. Não sejamos o quê? Presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, aqui tem dois princípios: provocar e invejar. Provocar o irmão é lançar-lhe, de modo irritante, um desafio a respeito à sua obra, sua reputação, seu medo pessoal de agir ou suas crenças, com o fim de levá-lo a uma discussão ou competição que o rebaixe e que, por conseguinte, pareça elevar a situação do desafiador. Em outras palavras, provocar o irmão é sempre você estar irritando ele de alguma forma. Você fica ali provocando ele. Vou dar um exemplo. Você tem um líder no seu grupo, né? Aí você, na sua cabecinha, você pensa: esse líder, ele não tem capacidade. Quem deveria ser líder sou eu. Mas tem bode, né? Não vou chamar de ovelha, mas tem bode que é assim, né? Quem deveria ser o líder sou eu. Aí o que é que você faz? Você fica testando, né? Você pega um texto lá do livro de Cantares, né? Ou de Crônicas, os livros que pouco o pessoal lê assim. Aí você chega e lê, estuda. Aí chega na frente dele e começa a fazer pergunta. Começa a desafiá-lo. Ou então, ele determina algo que é bênção para a sua vida e você não entende, você não concorda, você discorda, você estribucha, você bate pé, você não gosta daquela posição do líder, aí você começa a semear discórdia, a provocar irritação, que isso vai trazer o quê? Tentar provocar o seu líder. Isso aí é provocação. Então o que a Bíblia está dizendo é que a gente não deve fazer isso, não devemos o quê? Provocar, porque nós, se vivemos pelo Espírito, nós devemos andar também pelo Espírito, gente. E andar pelo Espírito é não ser presunçoso, ou seja, cheio de si. Sou eu sou o bom, né? Mas o texto diz o quê? Provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Acho que inveja os irmãos sabem o que é, mas ter inveja é desejar para si a posição, as habilidades, as realizações ou as posses daquela pessoa. Ou seja, você acha que ao invés dele ser merecedor, era você que deveria ser o merecedor. Isso é inveja. Você tem inveja de alguém que fala melhor do que você.
Você tem inveja de alguém que está numa posição melhor do que você. Você tem inveja de alguém que tem um carro que você não tem. Ou que tem um apartamento que você não tem. Irmãos, bem material não é nada. Posição não é nada. O que é alguma coisa, ou o que é tudo? Amar o irmão. Amar o irmão. Seja ele forte, seja ele fraco, seja ele rico, seja ele pobre. Agora Deus, ele está muito mais interessado. Você vê que Deus, acha que ele se gloria ainda mais, e a Bíblia demonstra em vários textos isso. Quando você demonstra um grande amor por aquele que ninguém dá nada. Porque é fácil amar o pastor, apesar de que nem todos amam da forma que deveria amar. E olhe que isso é uma preocupação a se enfrentar. Mas pior do que não amar o pastor, para Deus, é você não amar o necessitado, o pobre, aquele que não dá nada, aquele que está sendo excluído. Aí é que está o desafio, ou amar o seu inimigo, que é o que a Bíblia diz, né? Nós devemos amar o nosso inimigo, ou seja, aquele que provoca a gente, aquele que tem inveja da gente, aquele que cutuca a gente o tempo inteiro. A Bíblia fala que nós devemos amá-lo. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele é amado no próximo. E quando você ama esse tipo de gente, você está amando a quem? A Deus. Quando você tem dificuldade na sua relação com seu irmão, você está amando a quem? Se você se separa do seu irmão, você não ama a Deus, você está amando a si próprio. Mas se você busca se unir, busca ter unidade com ele, mesmo que ele pense diferente de você, você está amando a quem? A Deus. Amar a Deus é fácil, irmão? É fácil dizer que ama, né? É fácil dizer que ama. Mas quando a gente é provocado, quando vem a adversidade, quando pisa no nosso calo, mexeu com meu filho, mexeu com minha família, eu saio na mão, né? Tem gente até, bateu, levou, né? Bateu, levou. Se fizer comigo, eu faço também. Foi ele que fez primeiro, não é assim? Se me jogar uma lança, eu lanço duas. Não leva o desaforo para casa, a gente aprende isso quando é pequeno, né? Os pais da gente ensinam. Meu filho, você vai para a rua, não volte apanhado não, porque se você apanhar, voltar apanhado, você vai apanhar em casa. Ó, já vi muito pai, quem já viu, gente, a maioria das pessoas, né? Se voltar apanhado, vai apanhar em casa. Olha que ensinamento. E o pior, tem gente ensinando isso aos filhos também, né? Irmãos, e é dolorido mesmo, viu? Meu filho, que é pequenininho, vocês sabem, já tomou umas mordidas. Teve uma no rosto que ficou, quanto tempo tinha? Ficou umas 2 semanas. 2 semanas, uma marca bem forte. A vontade que dá é de chegar para aquele pai e dizer: meu filho, você não ensina seu filho que não deve morder, não? Mas aí Deus faz a gente ter misericórdia, não, a gente precisa o quê? Amar, né? Precisa se dobrar, e isso é amar a Deus. Um outro mandamento recíproco. Irmãos, deixa eu até falar, viu? Esses mandamentos recíprocos estão sendo retirados aqui, ó. Esse livro é muito bom. 25 segredos para derrotar a crise da comunhão. Aqui eu estou só dando uma pincelada, mas aqui fala de todos eles em profundidade. Esse livro aqui é muito bom que os irmãos tenham em casa, porque o princípio da unidade, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o princípio da comunhão, ele talvez seja um dos princípios mais importantes que tem na Bíblia, porque só através dele é que a gente tem a bênção de Deus, só através dele é que a gente tem a presença de Deus, só através dele é que a gente demonstra que a gente é crente de verdade, e só através desse princípio da unidade é que a gente cresce espiritualmente. Crescer espiritualmente está diretamente relacionado com a capacidade que eu tenho de me relacionar com o outro. A sua maturidade espiritual, ela é medida na sua relação com o outro, com o próximo.
Então, a unidade, ela é, talvez, eu posso me arriscar em dizer isso, não tenho tanta certeza, mas eu diria 99% de certeza, que a unidade é o princípio mais importante na Bíblia. O nosso Deus, meus irmãos, são quantos? 3 em 1, é ou não é? É um só? Ó, Trindade. Agora, como é que a gente vai conseguir se relacionar com Deus, fazendo parte, sendo filho, né? Como a gente é a noiva, a gente vai se casar com Jesus, então o nosso papel, de fato, nós não vamos fazer parte da Trindade, até porque dizer isso é uma heresia, não vamos fazer, mas de alguma forma, Deus nos encara como igual, e é coisa dele, não nossa, porque para nós, claro que nós não somos iguais a ele. Agora, como é que pode uma pessoa entrar no céu, se não luta para ser um com seu irmão? A salvação está ligada diretamente nesse princípio. Se você não ama a alma perdida, não evangeliza, meu irmão, amar dói, né? A palavra ágape diz isso. Ágape quer dizer o quê? O amor sacrificial. Não é um sentimento, é um esforço, é um sacrifício, é uma luta. Com a visão não naquele que você está vendo, mas porque você está fazendo por aquele que você não vê. Porque como é que você pode dizer a Deus que ama, se você não vê e não ama seu irmão que você vê? Não pode, não ama a Deus, não há amor nisso. Então, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. É um outro princípio, outro mandamento recíproco. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Queridos, teve uma vez na minha vida que eu cheguei e disse assim: olha, meu irmão, eu tinha uma discordância com o irmão com relação a uma coisa. Eu achava que o irmão estava fazendo, o que o irmão estava fazendo era pecado, era um pecado, e eu tinha alertado ao irmão, eu estava trabalhando junto num ministério com ele, e aí eu pedi, como esse irmão exercia liderança, isso lá na minha adolescência, quando eu era eu era líder, líder dentro do Ministério Adolescente, um dos líderes. O Ministério Adolescente tem vários líderes, eu era um dos líderes. Como eu não estava entendendo por que o irmão estava agindo daquela forma, e ele exercia um papel de liderança para comigo, eu disse para ele: olha, meu irmão, eu não quero ser pedra de tropeço no seu caminho. Eu poderia estar sendo pedra de tropeço no caminho do meu irmão. Então, para eu não ficar julgando, para eu não ficar sendo pedra de tropeço nele, eu falei: olha, meu irmão, é melhor a gente se separar. E a gente se separou por um tempo, e depois nós voltamos, pedimos perdão ao outro, e a gente seguiu. A gente brigou por essa unidade. Mas na minha imaturidade, na minha adolescência, eu achava que eu estava certo. E não é assim que eu devo lutar pela unidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu não tinha maturidade. Eu não tinha. Então, ao invés de eu pedir para me afastar do meu irmão, o que é que eu devia fazer? Lutar por essa unidade com ele. Estar junto com ele e entender que ele era o meu líder e eu precisava me submeter a ele. Eu errei. A vida cristã ela é assim mesmo, irmão. A gente vai amadurecendo, vai aprendendo a cada dia. Mais importante é estar mudando. Mas eu errei, então o que é que a gente precisa? Deixar de julgar uns aos outros. E é fácil a gente julgar, irmãos. É ou não é? A gente julga. Julga pela roupa. Ah, aquele ali não é crente não, se veste daquela maneira, não é crente. Né? Julga pela maneira de falar. Julga pelo jeito de ser. A gente não pode julgar. Então, julgamento é o seguinte, é tomar por certo de que a nossa ideia, ela é a certa. Então, não só isso, né? A gente acha que a nossa ideia ela é a única
E é inadmissível ser diferente daquela ideia que a gente tem. Isso é julgar. Você acha que você está certo e que o outro está errado e acabou. Não tem espaço para ter unidade. Aí não há perdão. Aí não há relacionamento. E principalmente não há amor a quem? A Deus. Não há. Próximo mandamento. Não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Queridos, a gente está acostumado a ficar se queixando, né? Dos irmãos. Ah, aquele irmão é assim, aquele irmão reclama de tudo. Ah, não aguento mais me relacionar com esse irmão. Reclama, se queixa. Irmãos, tem gente que só vive reclamando. Você chega perto de uma pessoa, quando ela abre a boca é só reclamação. Tem ou não tem? Vocês conhecem gente assim? É reclamação. Tomara que não seja você, meu irmão. Nem você que está assistindo aí a gente aqui. Cuidado para você não ser o reclamão. Às vezes você não vem para a igreja, você que está aí no Facebook não vem para a igreja, sabe por quê? Porque você não consegue se relacionar com as pessoas. Cuidado, o juiz está às portas. Temos que congregar. Tem gente que vive de vídeo no YouTube, né? Tem gente que não quer nem mais vir para a igreja porque os vídeos da igreja estão todos lá na internet e o pessoal fica aí assistindo. Não, tudo bem, irmão, entendo que você não veio aqui por causa do Natal, está com a família, ó, legal, eu sei que alguns de vocês frequentam, mas já tem gente que talvez nem queira mais frequentar porque não consegue conviver. Cuidado, meu irmão. Cuidado, essa palavra é para você. Você precisa se dobrar a Jesus, você precisa se render, se sujeitar a seus irmãos, porque quando você ama seu irmão, você está amando a Deus. Então não se queixem uns dos outros. Não sejam, para que não sejam julgados, o juiz está às portas. Um outro mandamento, e esse daí, ó, que interessante. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão. Fala contra a lei e a julga. Ou, desculpa, eu li errado, não foi? Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei, ou seja, contra Deus, porque quando você fala mal de seu irmão, você está falando contra quem? Deus, contra a lei. A lei é quem? Deus. E você está julgando a quem? A Deus. Olha que sério isso, irmão. E tem gente que gosta de falar mal do outro, aí faz a rodinha, né? A rodinha daqueles que estão certos. Porque é engraçado isso, né? Você chega, às vezes, eu falei isso na quarta-feira, um líder chega para você, ó, meu irmão, você não está com um comportamento legal, ó, fica aqui um pouquinho afastado, sente aqui no banco um pouquinho. Você chega para o liderado e diz, aí o liderado, isso é injusto, comigo? Eu tenho 29 anos de igreja. Esse líder chegou anteontem, fez a classe de membresia, já está como líder. Eu já sou dessa igreja aqui, eu vi pastor Bira, eu conheci pastor Bira quando ele ainda não era pastor. Aqui tem um bocado de gente assim, né? Tem. Na igreja ainda tem um bocado de gente que conheceu o pastor Bira quando não era pastor. E agora chega esse irmão que fez classe de membresia anteontem, já está com uma responsabilidade na igreja, vem dizer para mim. Aí começa, né? Aí você chega, chama outro irmão da sua mesma geração, né? Olha, irmão, fulaninho fez isso comigo. É mesmo? Não acredita? Aí começa. Aí forma o quê? O reinado da divisão. O reinado daqueles que se separam. O reinado dos rebeldes. Por quê? Que a Bíblia está dizendo, não falem mal dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra quem? Deus. E está fazendo o quê? Julgando Deus. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Está se colocando no lugar de quem?
De Deus. Olha como é interessante essa relação com o irmão. Aquilo que você está fazendo com o seu irmão, você está fazendo com quem? Com Deus. Porque, ao tema da mensagem, Deus é amado no próximo. E que palavrinha boa, né? Não falem mal uns dos outros. Outro mandamento. Toda a lei se resume num só mandamento. É aquilo que eu falei no início, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Morder e devorar é o mesmo que expressar hostilidade. Vocês sabem o que é uma pessoa hostil? Vocês sabem o que é? Hostil. Aquela pessoa dura, cara fechada, né? Morder e devorar é você ser ranzinza. Expressa hostilidade e má vontade. O irmão pede uma coisa para você, você vai, eu vou fazer. Quando você procura ele, já foi, fez nada, se mandou, né? Má vontade para com o irmão. E ainda tem mais. Você começa a atacar o caráter dele. E você começa a atacar os valores, os propósitos, as crenças dele, e começa a querer devorar, destruir o irmão, perseguir o irmão. Graças a Deus, eu não me lembro de um caso desse aqui na igreja. Mas pode ser que tenha, e eu não saiba, nem pastor Bira, talvez pastor Bira saiba, né? Pastor Bira sabe mais do que a gente aqui, mas, irmãos, cadê o amor a Deus? Fica se mordendo, devorando uns aos outros. Fica questionando o caráter, questionando o pastor Edinaldo, questionando o pastor Giovanni, questionando o pastor Bira, questionando o pastor Elis. Irmãos, quando você faz isso, você está questionando quem? Deus. Cuidado para não se destruírem. E você, do lado de quem é mordido, o que é que você faz? Perdoa, irmão, ama. Do lado de quem é mordido, perdoa, ama. Irmãos, eu tenho um segredo para mim assim que é fantástico. Quando uma pessoa chega para mim e me faz algo que deveria me ofender, porque vai contra meu eu, e às vezes meu eu quer se levantar, e aí, opa, isso não é comigo. Porque quando a pessoa está falando de mim, está falando de quem? De Deus, não é comigo. Aí eu já perdoo logo. Aí tem irmão que chega depois e vai me pedir perdão. Rapaz, eu nem me lembro. Eu nem me lembro. Irmão, perdoa, mas foi pelo que mesmo? Eu pergunto, foi pelo quê que você está pedindo perdão? Porque eu não lembro. Então, a gente tem que ter a atitude de, na hora que vier a seta ou a flecha, você, não é comigo. Desviar. E perdoar na mesma hora. Irmãos, o que é que diz a música? Não tenho tempo para perder com ressentimento, Por quê? Porque Jesus me ama. E quando eu amo o irmão que joga a seta contra mim, e eu demonstro amor para com ele, eu estou amando quem? A Deus. É no atrito que você mostra que você ama a Deus. É na dificuldade que você mostra que ama a Deus. É no relacionamento difícil que você mostra que ama a Deus. Irmãos, olha que coisa está me vindo à mente aqui, um negócio engraçado. Quando você casa com uma pessoa totalmente diferente de você, completamente. Olha que oportunidade para um tratar o outro, não é? Rapaz, olha, vão ficar duas pessoas super maduras se elas tiverem o quê? Essa disposição de amar. Agora é duro, viu? Prefira casar com aquele que você é mais fácil tolerar, porque se você casar com alguém muito difícil, você vai ter que levar esse fardo até morrer, porque casamento é o quê? Uma vez casado, casado para sempre. Então aprenda a escolher, viu? Mas depois que escolhe, é tratamento. É tratamento. Então deixe ser tratado. Aí é que está o gostoso do casamento, porque, irmão, não tem ninguém 100% igual.
Casamento, todo mundo um é diferente do outro. Ou tem alguém que casou com alguém igual? Tem? Levanta a mão aí para eu ver. Não tem. Então, casamento é tratamento. E é uma delícia, irmãos. Você sabe por quê? É uma delícia. Que você diz, oh glória a Deus, eu fui tratado nessa área. Eu amo ainda mais a minha esposa. Eu amo ainda mais o meu marido. Por quê? Porque eu fui tratado pela diferença. Então, o que é que a gente deveria desejar no nosso coração? Quando a gente encontrar alguém diferente de nós, opa, eu quero ficar ali com ele. Por quê? Ao invés de fugir. Não, eu quero ouvir, porque eu quero que ele fique falando um bocado de coisa para mim, para eu ficar ouvindo e ficar sendo o quê? Trabalhado pelo Senhor. Porque aí é que eu vou ser o quê? Maduro, vou ficar parecendo com quem? Com Cristo. O evangelho é loucura, né, irmão? Mas é isso mesmo, né? A palavra da salvação é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus. Então é isso. Vamos lá. Outra, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Irmão, diga a verdade, ainda que ela venha a doer. Se ela vier a doer, diga a verdade. Outro muito importante, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos, para quê? Para serem curados. Tem muita gente enferma, tem muita gente sem crescer espiritualmente, porque não confessa pecado, porque não ora pelo outro. Confessar pecado é fácil, irmão? Não. Por quê? Porque fere a nossa reputação. É ou não é? É. Mas quando você confessa o pecado, você está dando a reputação para quem? Para Deus. Agora é claro, não vai sair confessando o pecado para a primeira pessoa que você encontrar pela frente. Escolha um líder maduro, alguém que é maduro na igreja, confesse seu pecado e peça para ele orar por você. Peça para ele te perdoar. Outro, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam o quê? Bondosos e compassivos uns com os outros. E aqui está, perdoando-se mutuamente, ou seja, perdoando uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês. Ou seja, irmão, na medida que você perdoar as pessoas, é que você será perdoado. Na medida que você amar as pessoas, é que você será amado. Na medida que você abençoar as pessoas, é que você será abençoado. Você quer ser abençoado, quer ser cheio da presença de Deus? Faça o que você quer para você com os outros. Faça o que Deus, faça a obra de Deus, e Deus vai fazer o quê? A sua obra. Né? Então confessem, é reconhecer, né, que pecou. E ser bondoso é o mesmo que expressar amor e boa vontade aos irmãos. Vamos lá, terceiro, fazendo o próximo crescer. Outra coisa que a gente precisa fazer, irmão, fazer nosso irmão crescer. Por isso, exortem-se, já falei aqui, em amor. A pessoa, irmão, que é exortada, que você chama atenção, nessa hora aí ela precisa se sentir amada por você. Exortar não é com o sentido de acusação, é exortar e dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para orar com você, eu estou aqui para pegar na sua mão e trazer você de volta. E edifiquem-se uns aos outros, ou seja, ensinem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, e essa igreja, graças a Deus, está sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então aconselhem, tragam edificação para o irmão, edifique ele. Isso vai trazer o que para a vida dele? Crescimento. Habite ricamente em vocês o quê?
a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então nós precisamos também ser canal de bênção para o crescimento. Quando João Batista disse para Jesus: importa que ele cresça e que eu diminua, João Batista estava preocupado com o quê? Com o bem do irmão, com a edificação do irmão, com o crescimento do irmão. João Batista não fez aquilo ali porque Jesus era Deus, não. Jesus ali era homem, e João Batista fez isso para o seu irmão. Por isso que Jesus disse que desde os tempos de Moisés não havia um outro homem semelhante a João Batista. Um outro texto. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, quando o irmão está ali com medo, está numa situação difícil, quer se diz: olha, irmão, o Senhor é contigo. Lembre-se de que Jesus morreu na cruz por você, que essa vida nada tem valor, tudo que está aqui vai ficar aqui, então não se apegue às coisas daqui, encoraje ele a viver uma vida de amor a Cristo. A gente anda muitas vezes com medo, com dificuldades, pensando em muitas coisas, em problemas. Por quê? Porque as coisas dessa vida tomam muito o nosso coração. A gente precisa encorajar e dizer: olha, o Senhor é contigo, meu irmão. Nada nessa vida, tudo que está aqui vai passar. Só o que não passa é o quê? É o amor, a palavra de Deus. Efésios 5, 18 a 20. Mais uma vez, né? Esse eu já falei. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse já foi citado. Eu fiz o outro grifo lá no texto. Então, finalmente, como é que nós podemos também amar a Deus? Servindo ao próximo. Gálatas 5:13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Queridos, eu até comentei um dia, não sei se foi com o pastor Edinaldo, acho que foi. A gente vai em festa de casamento de crente. Aí vê aquela mesa lá, né? A mesa da comida. Quando libera a mesa, pode dar, contar no relógio, 5 minutos. Acho que não passa, a não ser que o lugar tenha muita comida. Mais 5 minutos, ó. Tem um ditado, né? Eu não me lembro desse ditado. Como é o ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Irmãos, isso é amar a Deus, irmãos. Eu estava dizendo, acho que foi o pastor Rinaldo mesmo que eu disse. Eu disse assim: casamento onde só tinha crente deveria ser assim, ó. Na hora que abrir o buffet, vá você, irmão, vá. Não, vá você. Aí ia ficar aquela briga, vá você, vá você, vá você. E a mesa ia ficar cheia e ninguém ia comer. Ou então, tá bom, eu vou lá e pegava um pedacinho só e dividia ainda com o irmão na mesa, e ia ter o quê? Uma multiplicação poderosa, porque ninguém ia querer comer tudo por causa do outro. Então, muitas vezes o casamento ele tem pouca comida, é por causa do não serviço de uns aos outros. Nós precisamos amar a Deus dessa forma também, irmãos. Outra coisa importante: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo.
Irmão, às vezes a gente não quer ajudar o outro, a pessoa está com problema, a gente, é problema dela, e a gente tem uma tendência a agir dessa forma, porque o mundo ele é todo dessa forma. Irmãos, a igreja está enfrentando uma crise de comunhão, porque é muito fácil a gente fazer isso aí, ó, deixar o irmão se quebrar, deixar o irmão sofrer. Não, a Bíblia diz o quê? Cumpram a lei de Cristo, ou seja, amem a Deus. De que forma? Levem os fardos pesados uns dos outros. Outro mandamento: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, sobretudo, ou seja, sobre qualquer coisa, amem-se sinceramente. Está vendo que o princípio da unidade é o mais importante da Bíblia? Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Às vezes a gente vai para acampamento, né? A igreja não tem ido mais para acampamento, mas quando tinha acampamento, aí vinha aquele irmão que tinha um bocado de bagagem, abre as malas tudo assim na cama, e enche o corredor. Você, misericórdia! Já vem esse bagunceiro para cá para ficar do meu lado. Ou então você leva alguém para sua casa e aí começa a reclamar. Não, se você recebeu alguém na sua casa, trate como se fosse Deus. Leve, dê a melhor comida, dê a melhor hospitalidade, como se fosse você, como se fosse Deus. Porque, ó, dediquem-se, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Amar o outro como se fosse a você. Às vezes a gente quer fazer uma doação de roupa, a gente dá aquela pior roupa e ainda furada. Lá em casa eu já disse para a Cíntia, se tem uma coisa que eu não uso, que eu não posso usar, eu também não dou. Eu penso assim, se eu não posso usar, a não ser que esteja apertada, que não dá em mim, mas dá em uma pessoa menor. Mas se eu também não posso usar aquilo, por que eu vou dar um sapato furado, uma roupa que não presta? Eu vou jogar fora. Mas eu não vou dar. Eu tenho que dar aquilo que eu também uso. Sejam mutuamente hospitaleiros. E aí o último versículo, eu queria frisar de novo esse tema que é a oração. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Irmãos, parece que a oração ela é só teoria. Na prática, a nossa oração é assim: ó Deus, venha a nós ao meu reino, né? Seja feita a minha vontade. A gente só ora pedindo coisas para a gente. A gente não ora por um irmão que a gente conhece, e muito menos por quem a gente não conhece. Nas nossas orações a gente não inclui, às vezes a gente não inclui nem os nossos familiares, né? Então a gente precisa o quê, irmãos? Servir. Deus, ele é amado no amor ao próximo. Então, eu poderia fazer assim, né? Tem gente que diz, a cruz ela representa um relacionamento vertical, né? E um horizontal, não é assim? A gente se relaciona com Deus e se relaciona com os homens, tudo bem. Mas o relacionamento com Deus, na minha opinião, o vertical, ele só acontece depois do horizontal. Então, para mim, ao invés de ser assim e assim, seria assim e depois assim. Você só pode chegar no vertical se você tiver um relacionamento horizontal. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Bote a mão no seu coração. Diga assim: Deus, eu quero pagar o preço de amar o irmão, porque assim eu sei que também estarei te amando. Pai, nós te louvamos por essa manhã, Deus. Te louvamos pelo teu Natal.
Te louvamos porque enviaste Jesus, Pai. Te louvamos porque Jesus foi a maior demonstração de amor ao Senhor. Ó Pai, como Jesus te amou. Ó Deus, como Jesus te amou. Quão grande salvação Ele nos trouxe, Pai. Queremos louvar o Senhor, queremos viver em unidade, Pai. Queremos, Deus, na força do Espírito Santo, proclamar ao Senhor que iremos pagar o preço de sermos um só coração no Senhor. Ah, Pai, tem misericórdia de nós. Queremos te amar mais, Senhor. Que sejamos reconhecidos, Pai, pela presença do Senhor em nossas vidas. Que a nossa igreja, Pai, seja uma igreja avivada, Senhor. Cheia da comunhão, cheia da unidade, cheia do Teu Espírito, Senhor. E que cada um aqui seja abençoado por isso, Pai.